Estudo Bíblico. As 70 Semanas Proféticas de Israel, programa número 9. O Governo Mundial Político e Religioso, Apocalipse 13, 1 a 18. O Governo Mundial nestes dois aspectos há milénios que está revelado nas Santas Escrituras e para um tempo específico. E esse tempo creio estar nesta geração devido aos factos da sua organização se estar a cumprir em nossos dias. Atualmente, ele é conhecido por estes nomes: Nova Ordem Mundial, New World Order ou Novus Ordo Seclorum. Nos últimos anos, esta organização mundial está tomando os últimos retoques com as suas leis universais para governar todo o mundo. E as suas bases principais estão nas Nações Unidas e na Europa reunificada e o Vaticano com as religiões do mundo. Sobre a nova ordem mundial, ela entrará em funções oficiais mundiais, ao mesmo tempo que o Anticristo tomar as rédeas do mundo. E em poucas palavras, o que é a nova ordem mundial? A resposta é que essa nova ordem mundial é o governo do mundo sem Deus. Esta organização é o aparecimento do governo totalitário do mundo e não consente em outros rivais. A chamada democracia humana não poderá existir, porque será uma ditadura. Também este governo mundial está revelado nas Santas Escrituras em Apocalipse 13, 1 a 18, com dois líderes, um na política e o outro na religião. Quanto à parte espiritual do mundo nesse tempo, somente o diabo poderá ser adorado na pessoa de seu filho. E o Anticristo, Apocalipse 13, verso 7 e verso 8. Se alguém adorar outro ser, será decapitado. Apocalipse 15, verso 2 e Apocalipse 20, verso 4. Não fique para esse tempo. Como diz a Escritura em Apocalipse 15, verso 2 e Apocalipse 20, verso 4, este é o instrumento que por todo o mundo será usado pelo Anticristo para decapitar aqueles que se dizem cristãos e não adorar a imagem da besta. Não fique para esse tempo, prepare-se para o arrebatamento da Igreja. Eu não tenho dúvidas acerca de Israel ser o relógio profético de Deus para o mundo. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus chegamos ao vosso lar, em nome de Jesus e com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fala-vos o pastor Sousa, dos Estados Unidos da América. Hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar o noticiário do céu, que tem sempre as melhores notícias. E é também motivo para louvarmos, adorarmos e exaltarmos o Deus, o Criador do Universo, que se revelou em carne na pessoa de Jesus, foi ao Calvário pagar o preço da nossa redenção com a sua vida, com o seu sangue, para nos levar para Deus Pai. Louvamos o Senhor, que é maravilhoso e poderoso e magnificente Senhor. Agradecemos a vossa comparência a este programa e esperamos que Deus vos abençoe. São todos muito bem-vindos. Minha esposa não pôde estar participando deste programa e nós vamos orar a Deus nesta hora. Poderoso Deus e Pai Santíssimo, em nome de Jesus Cristo, aqui nos encontramos com louvor, adoração e gratidão das nossas vidas àquele que deu a sua vida por nós no Calvário, a Jesus, o Filho de Deus vivo, que destruiu as obras de Satanás no Calvário, na sua morte vicária e na sua ressurreição.
deu-nos a vitória pelo seu precioso sangue, concedeu-nos o perdão e a salvação graciosa de Deus que o Senhor tinha decretado desde a fundação do mundo. Assim, Senhor, neste dia precisamos da Tua ajuda para ministrar a palavra de Deus e o Senhor é o nosso ajudador. Abençoa os nossos queridos que nos contemplam nesta hora e o Senhor os guarde e os abençoe as suas famílias. Em nome de Jesus. Amém e amém. E nós vamos cantar 2 corinhos e que sejam para a glória de Deus e para a bênção das nossas almas. E levo as mãos ao Rei que vem, ao grande eu sou, quero adorar. Meu coração é teu trono, ó Senhor. Não seguirei a outro Deus, nem a outro tesouro. Sinto em meu coração teu Espírito Santo. A ti darei sacrifício de louvor. A ti darei sacrifício de louvor. E levo as mãos ao Rei que vem, ao grande eu sou, quero adorar. Meu coração é teu trono, ó Senhor. Não seguirei a outro Deus, nem a outro tesouro. Sinto em meu coração teu Espírito Santo. A ti darei sacrifício de louvor. A ti darei sacrifício de louvor. Vamos ainda cantar outro corinho que seja para a bênção das vossas e das nossas almas e para a glória do Senhor. Jesus, tu és a pessoa mais importante neste lugar. Jesus, tu és a pessoa mais importante neste lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, és aquele que me libertou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, és aquele que me libertou. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Prezado telespectador, lembre-se disto. Estamos falando de coisas muito importantes para os últimos dias e que não devemos perder. Primeiro, Israel, na terra prometida, é profecia cumprida. Ezequiel 36 e 37. Segundo, o mundo atual, semelhante aos dias de Noé e dias de Lot, são profecias que estão se cumprindo ou que se estão cumprindo. Naturalmente, os cristãos não aceitam esse tipo de vida que pelo mundo está sendo propagado e ensinado pelos políticos, mas nós não aceitamos de forma alguma, antes condenamos, mas por outro lado, compreendemos que esta situação são as profecias que Jesus Cristo falou no capítulo
17 do livro de São Lucas que havia de acontecer. Pois bem, uma vez que isto está acontecendo, importa que estejamos acordados. O que podemos então esperar neste tempo presente? Eu creio que quando o Evangelho chegar a todo mundo, pregado pela Igreja, porque eu creio assim, Mateus 24, verso 14, o Senhor disse aos seus primitivos discípulos que este Evangelho seria pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e depois viria o fim. Portanto, creio que quando isso acabar, quando a Igreja terminar o seu trabalho de anunciar o Evangelho, ela será arrebatada aos céus a encontrar o Senhor nas nuvens. Neste dia, nós vamos ler a Escritura Sagrada e este é o programa número 9, o Governo Mundial, Político e Religioso. A Escritura encontra-se no capítulo 13 do livro do Apocalipse, verso 1 em diante, que diz: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e desse-lhe poder para continuar por 42 meses. Portanto, a partir daqui, só faltam 42 meses para finalizar o tempo da grande tribulação. Verso 6. E abriu a sua boca em blasfémias contra Deus para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça; se alguém leva em cativeiro irá; se alguém matar à espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E enganam os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria: aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666.
Como temos dito, estes programas são programas feitos rápidos e não contêm toda a informação, porque também no YouTube temos muita informação sobre estes assuntos. De maneira que, se alguém quiser andar mais bem informado, por favor, procure no YouTube Adelino de Souza vídeos e vai encontrar toda a informação necessária. Com esta leitura, ela revela 2 impérios mundiais e 2 bestas ou 2 líderes simbolizados, referidos ali, nestas bestas. Atualmente, estes governos político e religioso que encabeçam a nova ordem mundial, que já está em preparação há muitos anos. Nestes programas não estamos, como disse, ministrando ao pormenor, mas sim de relance. Mas toda a informação necessária está no YouTube. Mas deixaremos informação suficiente para que saibamos o que espera o mundo nesse tempo da revelação destas bestas. Este é o governo mundial e político. Toma atenção, porque todas as coisas que Jesus falou e os profetas que não foram ainda cumpridas têm que ter o seu cumprimento. Portanto, deixaremos informação suficiente para que saibamos o que espera este mundo nesse tempo. E assim podermos tomar decisões sérias para evitar as hecatombes que estão escritas para tomar lugar no tempo de Deus. Mas aqui nós também não temos nada a dizer de nós próprios, senão aquilo que está escrito no livro de Deus para aviso de todos nós. E esse tempo dos conflitos regionais e mundiais, eles sucedem-se por ordem, como as Escrituras revelam. E nesta leitura inicial deste programa, temos, além de outros, 2 fatores a considerar, e são principais e importantes, tais como a revelação da besta que subiu do mar. Mar, neste caso, é um mar de nações. Em segundo lugar, a revelação da besta que subiu da terra. Alguns dizem que é da terra prometida. Apocalipse 13 e verso 1 e Apocalipse 13 e verso 11. Estas 2 bestas são simbólicas de 2 impérios ou governos a nível mundial, dos quais vêm 2 líderes que controlarão todo o mundo nesse espaço de 7 anos previamente mencionados. Ou seja, nas Escrituras, a primeira besta produz o anticristo e a segunda besta produz o falso profeta. Vamos ver esses caracteres. A primeira besta produz o anticristo revelado nesta figura, que será o imperador mundial de um governo sem Deus e sem o temor de Deus. O império religioso produz o anticristo, manifestado num carneiro, num cordeiro, que faz lembrar o Cordeiro de Deus, mas ele é o falso profeta revelado neste animal. Esse falso profeta é o chefe do governo mundial religioso que, juntamente com o anticristo, liderarão o mundo ao maior caos da história e de sua destruição durante 7 anos. Esta é uma figura humana, naturalmente, do falso profeta, que fará tão grandes sinais e maravilhas com poder diabólico que até faz imitar o profeta Elias, fazendo vir
vir fogo do céu à vista de todos. Então, todos vão crer que, na realidade, este homem é de Deus e com poder, quando ele é um servo de Satanás, um enganador, o falso profeta. Ficamos avisados disto, porque a leitura sagrada nos adverte destas coisas. Como foi dito, estes dois homens governarão o mundo por 7 anos. Eles estão revelados no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Estes dois impérios, político e religioso, vão produzir os seus líderes. Nesse tempo, eu creio que a Igreja não está na terra. Foi arrebatada ao céu. E neste tempo do anticristo, fazendo estes sinais, e do falso profeta, é o meio da grande tribulação, como está escrito, deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, ou seja, metade da semana profética do povo israelita, que estará nessa altura já no meio. Para isso então acontecer, o mundo precisa de estar, na sua maior parte, de acordo uns com os outros, tanto na política como na religião, para aceitarem esses dois homens para governar o mundo. E esses sistemas atualmente se estão enquadrando num tipo político do socialismo, e as religiões do mundo estão juntas no Vaticano. Isto, nós e muitos outros servos de Deus têm informação sobre isto na internet para todos aqueles que desejarem andar informados. Este tipo político do governo é o sistema adotado da Organização das Nações Unidas e da Europa reunificada, ou seja, o Império Romano restaurado, predito por Daniel em Daniel 2 e Daniel 7. Nós já temos mostrado fotos sobre isso. O importante da profecia é esta geração atual é testemunho do cumprimento profético desses acontecimentos mundiais, ou seja, primeiro, a ressurreição de Israel em 14 de maio de 1948, dando cumprimento às profecias de Ezequiel 36 e 37, naquela foto que já temos mostrado noutras alturas, dos ossos secos, do vale dos ossos secos, que ressuscitaram e se transformaram num exército numeroso. Isso é simbólico da nação israelita que havia de ser restaurada e pouco mais de 70 anos é uma potência no mundo. Em segundo lugar, o Império Romano restaurado, que oficialmente se declarou em 1992, dando cumprimento a Daniel 2, 41 a 45 e Daniel 7, 23 a 26. Com estas coisas acontecendo no mundo, não temos outra alternativa senão avisar a humanidade de que o tempo do reino mundial político e religioso tomarão o seu lugar brevemente. E realmente este brevemente só Deus sabe quando é. E como foi dito, nós queremos que isso acontecerá logo após o arrebatamento da Igreja para o céu, deixando o mundo num caos nunca visto, que realmente só líderes mundiais poderão reabilitar o planeta desse caos produzido pelo arrebatamento, e eles o farão, não com a sua capacidade ou inteligência, mas sim liderados por Satanás. Perguntas. Quando começam esses governos mundiais? A resposta é a seguinte: nós queremos dessa forma, conforme estamos vindo a falar. Esses governos mundiais, político e religioso, começarão a exercer essas funções mundiais logo no princípio da semana número 70 do aspecto
espectro profético de Israel e após o arrebatamento da Igreja, porque eles não se podem revelar para governar o mundo enquanto a Igreja está na terra, com o Espírito Santo. Essa é a semana de anos que falta cumprir a este povo judeu, até que venha Jesus dar início ao seu milénio de paz. Então, sobre o governador político do mundo, em 2 Tessalonicenses 2 e verso 9, diz que a vinda desse imperador mundial, o anticristo, virá desta forma. A esse, diz a Bíblia, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. São 3 meios diabólicos. Tome isto em consideração, porque estes 3 meios de poder diabólicos, eles vão ser implantados no mundo, porque a eficácia significa eficiente. É desta forma que vai começar o reino mundial do anticristo, com a eficácia de Satanás. Diga, com a eficácia de Satanás. Não é com a inteligência do homem nem o seu poder, mas com a eficácia ou eficiência de Satanás. Em segundo lugar, o poder de Satanás significa matar, destruir e roubar. E nós temos no mundo inteiro pessoas por todo o mundo que fazem esse trabalho do diabo. De maneira que quando realmente vier o anticristo, o mundo já está habituado ao crime, à violência, e tudo isto é profético para estes dias. E em terceiro lugar, ele virá com prodígios de mentira. E mentira significa coisas surpreendentes, prodígios. Significa coisas surpreendentes como um tipo de milagres e maravilhas operadas pelo engano e pela mentira. E o interessante disto é que esta situação atual é o que estamos contemplando no mundo. Enganos e enganados. Enganos e enganados. Vivemos num mundo de mentirosos e particularmente dirigentes políticos que mentem para terem o voto das pessoas e depois fazem a vida cara. Governam sobre eles com vara de ferro. Portanto, estes enganos e enganados é a única verdade que nós podemos proclamar é Jesus Cristo. No meio desta situação que já opera no mundo há muitos anos, já desde que Cristo está na Terra, esses enganos de Satanás já se fazem ouvir ao longo de toda a história e realmente já começou com Adão e Eva. Mas a única verdade que podemos crer chama-se Jesus. Jesus disse: Eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. De maneira que se alguém quer andar informado na vida, leia a Sagrada Escritura, leia a Palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho e é Espírito e vida. Aqui nós temos a única verdade. Louvado seja o nome do Senhor. De maneira que isto está escrito em João 14 e verso número 6. Crer na mentira, mas isso é o que vai acontecer, está acontecendo. Crer na mentira é uma profecia dos últimos dias. Creiamos ou não. É uma profecia para os últimos dias. Também isto é incluído no Evangelho. Ninguém se deve admirar da atmosfera natural e espiritual que no mundo existe nestes dias.
atmosfera espiritual diabólica. Mas no meio deste mundo há uma outra atmosfera, que é a atmosfera daqueles que são as luzes do mundo e o sol da terra. Ainda nestes dias, pela graça de Deus, há um contrabalanço contra a mentira, que é a verdade pregada pelos servos de Deus. Mas repito que crer na mentira é uma profecia bíblica. Mas crer na mentira, quem é que vai crer na mentira? Nenhum servo de Deus crê na mentira, só crê na verdade. Porque ele está ligado à videira verdadeira, é um ramo da videira verdadeira que dá fruto. É sustentado pela videira verdadeira. Mas quem é que vai crer na mentira? São os filhos do mentiroso que é Satanás. São os filhos deste mundo que são adversários do Evangelho e da causa da verdade, que são inimigos de Deus. Esses são os que creem a mentira. Os servos de Deus analisam as coisas que se passam e fazem um balanço. É isto de Deus ou é isto de Satanás? Louvado seja Deus. Crer na mentira é também uma profecia bíblica, não para os servos, mas para os inimigos de Deus. Isso é um sinal profético para aviso nosso, aviso da Igreja de Cristo. Não gostamos desta situação, mas temos que enfrentar, porque é profético. E eu creio que o tempo chegou em que também profeticamente se está começando a cumprir, ou já se está cumprindo essa profecia. Em 2 Tessalonicenses 2, verso 10 ao verso 2, afirma que esse líder, o anticristo, vem desta forma, com todo o engano de injustiça, para os que se perdem. Diga, engano da injustiça para os que se perdem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Voltaram as costas a Deus, descreram de Deus, não quiseram crer na palavra da verdade, não seguem a Cristo, seguem o mundo e o que no mundo há, que é Satanás. Traz todo tipo de concupiscência a este mundo e atrai a carne e a inteligência daqueles que não têm a mente de Cristo. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro. Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira e terão a mentira como verdade. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Em quem temos nós prazer? Na iniquidade ou na verdade? A verdade liberta. A iniquidade coloca-nos dependentes daquele que governa este mundo, que é Satanás. E no meio do mundo está a Igreja, as luzes do mundo e o sol da terra, até que o Senhor atire. E então, Satanás terá todo o caminho livre. Desde que a Igreja foi para o céu, Satanás terá todo o caminho livre para trabalhar neste mundo de uma maneira eficaz, que passado 3 anos e meio ele exige ser adorado. E aquele que não o adorar será decapitado. Então, não diz porventura em Gálatas 6 e verso 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso mesmo ceifará. Não semeie na carne, porque ela produz corrupção. Semeie no Espírito, porque produz a vida eterna. Em 2021,
com o assunto da pandemia viral por todo o mundo, temos visto como o mundo anda confuso e com tantas dificuldades de saber a verdade. E o que temos ouvido é que muitos no mundo têm atingido a classe de milionários e bilionários com seus negócios, e isto produzido pela pandemia. Contudo, muitos outros ficaram arruinados, sem casas, sem negócios, sem empregos e obrigados a ficar em casa. Então, o controle do mundo, o controle das autoridades no mundo está a deixar o mundo muito nervoso. Que o Senhor dê entendimento àqueles que são de Cristo, porque os outros, esses vão querer a mentira como verdade. A operação do erro tem que acontecer porque é uma profecia e esta também é enviada por Deus. Esta também é enviada por Deus a um certo número de pessoas descrentes que nós temos vindo a falar. Tome nota disto, a operação do erro também é uma profecia a ser cumprida. E o Espírito do Anticristo já está na Terra em operação desde o princípio do cristianismo. 1 João 4 e verso 3. Ninguém se engana, o mundo em que vivemos está no maligno, segundo o que disse João, 1 João 5 e verso 19. Mas nós somos de Deus. Há dois tipos de pessoas no mundo. Há aqueles que servem a Satanás e há aqueles que servem a Deus. Até que do mundo seja tirada a última geração no arrebatamento para a Igreja. Na queda de Acabe, eu estou falando que Deus também envia este espírito do erro para que creiam a mentira. Isto também é da parte de Deus, porque está escrito assim. Deus lhe enviará a operação da mentira para que creiam o erro. E é isto que o mundo está cheio, anda errado. E eu ia dizendo que na queda de Acabe, em remota de Gileade, quando foi à guerra, Deus enviou um espírito de mentira a todos os seus profetas para que crescem que essa mentira era verdade, na intenção do rei. E chegou o seu fim, porque foi ferido e à tarde morreu. 1 de Reis 22, verso 20 ao verso 35. Deus é soberano e tem os seus propósitos para com os seus inimigos que rejeitam a Deus e, particularmente neste tempo presente, rejeitam a redenção do sangue de Cristo. Deixe-me dizer que por essa razão Israel foi levado em cativeiro, em sofrimento, quase 2000 anos. E você não queira saber o que é que aconteceu de sofrimento a Israel, ou quer. Eu não vou falar porque às vezes até me faz mal pensar em tanto sofrimento que o povo de Israel sofreu, mas isto é público o que vou dizer. No tempo de Hitler, foram 6 milhões de judeus que ele matou de uma ou de outra forma e muitos morreram queimados nos seus fornos. De maneira que tudo isto por rejeitar o Filho de Deus. Agora eles estão na sua terra. Também isto é para cumprimento de Ezequiel 36 e 37, mas os judeus continuam rejeitando a Cristo a nível nacional, porque graças a Deus há uma igreja no meio dos judeus, uma igreja, parte da igreja cristã, chamada judeus messiânicos. Louvado seja Deus, esses são convertidos. Quando as pessoas não guardam o que Deus lhe deu, vem o tempo em que a sua situação pode ser 7 vezes pior, como disse Jesus em Mateus 12 e verso 45. E Deus enviará o espírito de mentira
para que creiam a mentira, o espírito do erro, para que creiam a mentira. A resistência à verdade tem um preço. Quando se rejeita a verdade, a mentira toma conta das pessoas e pensam que é verdade aquilo que creem. É isso que se passa no mundo político e religioso. E tudo o que é fora deste livro sagrado, esse espúrio, esse ensino é espúrio, é humano e é diabólico, porque toda a verdade de Deus está aqui. E Jesus é essa verdade. Louvado seja Deus, nosso Senhor. Portanto, atualmente esse espírito maligno do anticristo está liderando o mundo para o desfecho universal da destruição. Como disse, já desde o princípio do cristianismo, o espírito do anticristo estava no mundo. E o espírito do anticristo não traz nada de bom para os cristãos, mas sim de graves dificuldades. Agora, verifica quando ele se manifestar em pessoa. A coisa vai ser muito brava, mesmo muito brava. No texto que nós lemos, diz a palavra de Deus que lhe foi dada a autoridade para matar os santos. Não é a igreja, mas os santos da grande tribulação, porque a igreja tem subido ao céu quase 7 anos antes. O que estamos a ver é que muitos dos líderes no mundo estão como que amarrados por Satanás e eles não atuam porque os seus propósitos convêm a Satanás, que é criar o caos no mundo. E isso não só na política, na própria religião. A sodomia entrou na religião. Muitos chamados bispos religiosos, que têm autoridade sobre dezenas e centenas de chamadas igrejas, eles estão liderando esse povo. E tudo isto é produto do erro que havia de avassalar o mundo. E a apostasia está entre nós. De maneira que vamos tomar cuidado com a nossa vida e não aceitar o espírito do erro para que creiamos a mentira, mas o espírito da verdade que nos liberta do engano, do erro e de Satanás. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembre-se disto. A Igreja, em relação com o mundo, é pequena, semelhante àquela de Filadélfia. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, naturalmente, só o tempo vai dizer, mas Apocalipse 13, nesse capítulo encontram-se vários aspectos de controle de todo o mundo pela mentira do diabo, que é essa besta no anticristo. Essa besta é símbolo de um império, e de onde aparece o líder mundial, o anticristo, que devemos atentar para evitar. Primeiro, ali se vê que o diabo dá à besta o seu trono. Que o diabo dá à besta o seu trono, o seu poder e grande poderio. Você pode fazer uma ideia do que é o trono de Satanás e o poder de Satanás sobre a terra? E este grande poderio significa quase poder universal ou mundial. Eu falo assim porque diz grande poderio. Em segundo lugar, ali se vê que uma das cabeças daquela besta com 7 cabeças e 10 chifres foi ferida de morte e que a ferida de morte foi curada. A ferida de morte foi curada, ou seja, o anticristo vai ser morto, mas ressuscitará, como diz o verso 3. Terceiro, que este homem vai ser objeto de adoração, como se fosse Deus, como se vê no verso 4.
Este é o facto, este líder mundial político vai ser adorado por todo o mundo, ou seja, todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, como diz o verso 8. Esta adoração vai ser sancionada, aprovada e imposta pela besta religiosa, ou seja, o chefe da religião mundial, como está escrito em Apocalipse 13 e verso 12. Quarto, que a partir desta hora, o que tudo leva a crer que o anticristo teria sido assassinado em Jerusalém quando se assentou no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aqui nós vamos pôr de novo aquela fotografia do templo. É muito possível que no concerto de paz que o anticristo faça com muitos, inclusive Israel e árabes, é muito possível que o templo venha a existir ao lado da mesquita, quem sabe, ou noutro lugar qualquer. Mas este é o facto. O anticristo vai se assentar no templo querendo parecer Deus, segundo São Inocentes, capítulo 2. E quando isso acontecer, é muito possível que em Jerusalém alguém atire sobre ele e seja morto. E então ele ficará curado ou ressuscitado. Meus amados telespectadores, o que está escrito na Bíblia terá que ter o seu cumprimento. E nós tentamos ministrar ao nosso próximo o melhor que a gente pode, para aviso nosso de que estas coisas um dia terão o seu lugar. Em quarto lugar, a partir desta hora, o que tudo leva a crer que o anticristo então teria sido assassinado em Jerusalém porque se assentou no templo de Deus, dessecrou o templo. A partir da cura ou ressurreição deste homem, o anticristo foi-lhe dado poder para continuar a governar o mundo por mais 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, como diz o verso número 5. Em quinto lugar, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Diga, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Quem são esses santos? Naturalmente, não é a Igreja. Além disso, foi-lhe dado poder universal sobre toda a tribo, língua e nação, como diz o verso 7. Portanto, além das nações, quem são então esses santos que são vencidos e mortos pelo imperador do mundo? Esses não são a Igreja, porque ela será arrebatada. Antes disso, a encontrar o Senhor nos ares, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Mas eles serão mortos às mãos do anticristo através das guilhotinas. Vamos ver a guilhotina e vamos pedir a Deus para não ficar para esse tempo. Por favor, lembre-se e ajude-se a si próprio, porque estas coisas são escritas em Apocalipse 15, verso 2, e Apocalipse 20, verso 4. Vem o tempo em que aquele que resistir a receber a marca do anticristo será guilhotinado por todo o mundo. Eu creio que Deus está tendo compaixão de cada um de nós neste tempo presente e nos ensinando para evitar ficar para esse tempo. Portanto, esses que o anticristo vai matar, esses santos, não são a Igreja, mas sim os mártires da grande tribulação. A resposta bíblica é que esses santos vencidos pelo anticristo são esses mártires que nos chamam a atenção neste livro da Revelação. São os que se converteram com a pregação das 2 testemunhas em Jerusalém durante 3 anos e meio, ou com a pregação dos anjos voando pelo céu, e recusaram a receber a marca da besta. Nesse número deverão estar muitas das virgens loucas que tinham conhecido a verdade e ficaram fora da porta e sabiam que jamais poderiam ser salvas se recebessem a marca da besta. Não receba. Se ficar para esse tempo, não receba a marca da besta.
Apocalipse 14, verso 9 ao verso 11, Apocalipse 15, verso 2 e Apocalipse 20, verso 4, conforme temos vindo a falar. Portanto, vamos discernir que estes santos nunca poderão ser a Igreja, que tem de ser arrebatada e transformada de corpos físicos em corpos espirituais no dia da ressurreição. 1 Coríntios 15, 35 a 54. Sobre a besta religiosa, vejamos algo sobre ela. Em Apocalipse 13, verso 11 ao verso 8, revela um outro império religioso simbolizado numa besta que subiu da terra e tinha a configuração de um cordeiro com 2 chifres, como já vimos. Esse cordeiro representa um homem oriundo no meio das religiões da terra e na presença da besta ele tem poder diabólico igual ao do anticristo. Apocalipse 13, verso 11 ao verso 12. Vamos de novo ver a fotografia desse homem para que ninguém possa ficar confundido. Se você ficar na terra e encontrar esta situação, não seja enganado. Saiba de antemão que este homem fará vir fogo do céu à terra para enganar aqueles que na terra estão. Não queira ficar para esse tempo. E como ia falando, em segundo lugar, ele tem poder de fazer sinais visíveis, semelhantes aos poderes dos profetas do Velho Testamento, como fazer vir fogo do céu, como o profeta Elias, e como Moisés nas pragas do Egito. Apocalipse 11, verso 6, Apocalipse 13 e verso 13 e 1 de Reis 18, 36 a 39. Portanto, ele vai enganar o mundo religioso. Seguirão religiões porque não podem ficar com a verdade e vão querer a mentira. Os que ficarem com a verdade ou lutam contra ele ou serão mortos. Em terceiro lugar, ele engana toda a terra que não tem conhecimento das Escrituras e manda erguer uma estátua, uma imagem do anticristo, cuja estátua vai falar, vai dar ordens. E isso poderá ser um homem eletrónico e computadorizado, que vai dar ordens para se obedecer. E o facto é que os poderes dessa tecnologia na estátua é que para todos os que não adorarem a imagem da primeira besta, ou seja, o anticristo, se alguém não adorar essa imagem, sejam mortos. Sejam mortos. Se alguém não adorar essa imagem, sejam mortos. Apocalipse 13, 14 e 15. E Daniel 3, verso 1 ao verso 23, tem também ali um aviso que você pode ler em sua casa. Esta imagem tem o poder de mandar marcar com a marca do anticristo, número 666, tanto pequenos como grandes, ricos ou pobres, será colocada essa marca ou na testa ou na sua mão direita das pessoas, como está escrito em Apocalipse 13, verso 15 ao verso 16. Vamos ver essa marca. Muitos têm falado sobre esta marca revelada nesta fotografia. Entretanto, fique ciente disto. Sem esta marca, ninguém poderá comprar ou vender, fazer a sua vida normal, etc. Mas quem a receber, nunca jamais poderá ir para o céu. Evite esse tempo. E continuando, em quinto lugar, essa marca tem o cunho de controle universal. E será a marca obrigatória comercial e industrial, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender, seja o que seja. Apocalipse 13 e verso 17. Eu creio que é uma marca computadorizada, o dinheiro vai deixar de existir e todos têm que comprar através
de um cartão de crédito que já hoje existe por todo o mundo. Mas esse cartão de crédito vem em forma dessa marca. Porque o cartão de crédito pode ser roubado, pode ser perdido, e esse é o pronúncio do real cartão de crédito do Anticristo, que é a sua marca, ou na testa ou na sua mão direita. É uma marca financeira e não haverá outro dinheiro. Quem tiver a marca pode comprar, pode vender, pode viajar, pode ir ao hospital, etc, etc. Mas quem não tiver, já sabe que tem que enfrentar essa situação até que possa ser apanhado e degolado. Esta é a marca financeira que será obrigatória para se comprar a comida, hospitais, médicos, viajar, comprar qualquer coisa, etc, etc. São transações comerciais. Sem ela não há transação comercial. Ela é a marca que reconhece que o Anticristo tem que ser adorado. É a marca que reconhece, todas as pessoas têm que saber disto, que reconhece que o Anticristo tem que ser adorado porque ele é o Deus da terra, que o falso profeta disse que ele é o Deus que mandou vir o fogo do céu à terra, portanto esse homem sabe o que está a dizer com o espírito de mentira, para enganar o mundo, e está a dizer que o Anticristo é que é o Deus, nós não precisamos de Deus para nada. Portanto, o Anticristo tem que ser adorado nesse tempo. Por isso, qualquer que não receber a marca será morto. E quem receber a marca nunca poderá ir para o céu. Apocalipse 14, verso 8 ou verso 10. Isso foi um anjo que falou e que vai acontecer. Se quiser comprar comida, ou trabalhar, ou viajar, ou ir ao médico, tem que ter essa marca. Neste tempo presente, esse controle já se pode sentir em várias formas, um pouco por todo o mundo. Os ensaios estão a tomar o seu lugar. E essa marca do Anticristo, no princípio da grande tribulação, eu creio que é facultativa, mas depois será obrigatória sob pena de morte. E nós estamos finalizando. E aqui começa o problema de todo aquele que crê em Deus nesse tempo, porque o diabo não vai permitir outra adoração. Então os que não receberem essa marca serão considerados inimigos e decapitados. Esses são os santos que o Anticristo vai matar, conforme temos dito, Apocalipse 15, 2 e Apocalipse 20 e verso 4. Se estes fossem a igreja, toda a igreja iria ser degolada. Alguém pode dizer, mas Deus guardaria. Eu até entendo isso, mas não é isso que a Santa Escritura nos revela. De maneira que o melhor é não ficar para esse tempo. Se você quer estar na Terra nesse tempo, então queira ficar para ver o efeito. Mas se você é um cristão de Cristo, Deus não vai permitir que você fique na Terra, vai levá-lo para o céu. Que o Senhor vos abençoe e até 2, 8 dias, a este mesmo tempo, que o Senhor vos abençoe e até lá, se Deus quiser. Amém e amém.